Aquário marinho é caro e precisa ganhar muita grana? Bom, prefiro dizer que aquário marinho é estudo e paciência. Aquário marinho pequeno de corais simples ou grande de corais exigentes? Prefiro simular o mais próximo possível do ambiente dos recifes de corais, independentemente do tipo de aquário. Se você quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho bonito, saudável e que chegue o mais próximo possível dos maravilhosos recifes de corais, então bora com a gente em mais um vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Aquário Marinho de A a Z com Thiago Prado, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Amantes do Aquarismo. Então, bora lá! Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Aquário Marinho de A a Z, que é praticamente um curso completo de aquarismo marinho que vai desde o básico até o avançado aqui no YouTube. Pessoal, o episódio passado foi o 29º vídeo da série, que faz parte do módulo aí de parâmetros da água. Falamos sobre o ciclo nitrogênio, que é um ciclo muito importante da formação de bactérias que vão degradar matéria orgânica, etc. E vai fazer as coisas ficarem propícias aqui para os animais, assim como acontece lá nos recifes de corais. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos continuar falando sobre a água em si, a parte da água do aquário, porque vamos falar sobre os principais parâmetros para aquário marinho e para principalmente os animais e os corais. Lembrando, pessoal, que como é praticamente um curso completo, a gente tem uma playlist formada que é playlist Aquário Marinho de A a Z, que eu vou deixar aqui no card, na descrição aqui em cima, para vocês acessarem aí e acompanharem todos os vídeos que a gente está fazendo desde o comecinho até o mais avançado, beleza? Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! Bom, pessoal, então no vídeo de hoje vamos falar sobre parâmetros. O que são parâmetros? Para que serve isso? Onde vive? Como come? Como se reproduz? Tudo isso aqui no Amantes do Aquarismo. Para quem não conhece de aquarismo marinho, é uma palavra meio estranha, parâmetros, né? Bom, parâmetros na verdade é um termo utilizado para o que eu vou explicar a seguir. A água do mar, pessoal, principalmente lá nos recifes de corais, é composta não só por água, não só H2O, não só água pura, é composta por água e diversos outros elementos, pessoal. Para vocês entenderem como é que isso funciona, a cada mais ou menos 1 litro de água tem 35 gramas de diversos sais minerais e vários outros elementos aí, ou seja, não é água pura, sim, não é só água, e não é só água com sal de cozinha, o famoso NaCl, cloreto de sódio. Tem também cloreto de sódio, mas também tem vários outros elementos nessa água. Não sabia. E os principais elementos que estão nessa água, ou que estão em maior abundância e principalmente que são muito importantes para os animais se desenvolverem, principalmente os corais, nós chamamos de principais parâmetros, que são os parâmetros que a gente mede e a gente controla na água dos nossos aquários marinhos. E se você quiser aí ver um pouquinho melhor aí sobre essa questão de recifes de corais, tudo que a gente utiliza no aquário marinho, que simula os recifes de corais, não esqueça de assistir um dos primeiros vídeos lá da série, que fez parte lá do módulo do planejamento lá no comecinho, que é tudo sobre recifes de corais e aquários marinhos. Eu vou deixar o card aqui em cima, beleza? Bom, pessoal, agora que eu fiz o resumo do resumo, eu vou mostrar uma imagem rapidinha aí pra vocês. Vocês estão vendo aí na tela, eu tô vendo aí com vocês. Vamos lá. Essa imagem é bem legal, vou deixar os créditos na descrição do vídeo, tá? Vamos lá então. Ele mostra a água do mar. A água do mar, a cada 965 gramas de água do mar, isso varia um pouquinho entre os recifes de corais e tal, mas é uma média meio geral e muito próximo, tá? A cada 965 gramas, a cada 1000 gramas, na verdade, 96,5%, ou seja, quase tudo é água mesmo, H2O, água pura, pessoal. E aí nesse quadradinho aí que vocês estão vendo, meio marronzinho, meio vinho, 3,5% são sais, ou seja, uma grande minoria, que é 35 gramas de tudo isso, são sais. E olha que coincidência, pessoal. Quando a gente compra um sal, principalmente um sal bem equilibrado, como por exemplo os sais da Reflowers, nesse caso Caledonia, esse é o Coral Salt, ele fala que para cada 1 litro de água você tem que colocar 35 gramas do sal para diluir e formar a água certa, na quantidade certa e na proporção certa para o seu aquário marinho. Ou seja, é bem equilibrado nesse caso. Tem uns que muda, às vezes é 33, 37, varia um pouco. No caso do sal da Reflowers, até por ser um sal natural, eles fazem exatamente como as receitas de corais. E aí, continuando, pessoal, aí a gente expandindo nessa caixinha aí meio marrom, meio vinho, aí vê o que tem dentro dela, nesses 35 gramas aí. Desses 3,5%, pessoal, desses 35 gramas de sais, a gente tem muitos cloretos, muito sódio. E aí, juntando com o cloreto de sódio, a gente tem um sal de cozinha, ou seja, dentre esses 35 gramas, cerca de 80 e poucos %
é o NaCl, é o cloreto de sódio. E aí depois, pessoal, nesses 25% mais ou menos, a gente tem outros sais, que são sulfatos, ou maior parte, né? Sulfatos, cálcio, potássio, magnésio, e aí tem outros elementos que a gente chama de elementos microtraço. Então, os que a gente chama de parâmetros e elementos macro na água, pessoal, é principalmente o cálcio, o magnésio, o que forma a reserva alcalina, que a gente vai falar em seguida, porque além de todos esses elementos, estou mostrando outra imagem que mostra que os bicarbonatos vêm logo em seguida, com uma proporção relativamente grande, e depois outros elementos menores e com uma menor quantidade na água. Então esses são os principais elementos que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Ah, Thiago, os elementos micro, traços que você acabou de comentar, eles não são importantes? Eles são importantes sim, e por isso o próximo vídeo a gente vai falar sobre elementos micro e traço, para que eles servem, de onde que eles vêm, quando eles se reproduzem, a gente vai falar. Hoje a gente vai focar nos principais elementos que constituem a água dos nossos aquários marinhos. Beleza, vamos passar por cada um deles e entender o que eles são e a importância deles para o nosso aquário marinho, tá? Bom, primeiro eu vou recomendar que vocês vejam um dos vídeos passados aí, que a gente fez meio que um resumão prático do que você fazer e como você regular todos os seus principais parâmetros, tanto a parâmetros da ciclagem, os principais parâmetros do aquário que a gente está vendo no vídeo de hoje e tal. Eu mostrei na prática regulando deste aquário quando eu montei ele aí nos primeiros 1-2 meses de montagem, tá? Então vou deixar o card aqui em cima, que é primeiros passos após montar o seu aquário marinho. Uma coisa muito importante, pessoal, que vocês não podem deixar de ter são testes, e a gente vai falar sobre eles porque todos esses elementos que a gente vai falar agora, sem ter teste, você não sabe quanto que eles estão no aquário, e vocês vão entender no final desse vídeo, e você vai deixar aqui no comentário e falar assim, agora eu entendi por que é importante pelo menos saber como estão os parâmetros do meu aquário marinho, mesmo que eu tenha só corais moles, mesmo que eu não tenha consumo de corais duros e tal, ou levar na loja a minha água para testar, ou eu ter os testes em casa, vocês já vão entender. Vamos falar sobre o primeiro aí, que é o básico que a gente tem que medir, assim, que é muito importante, que forma os principais sais aí, que formam, e aí a gente mede se está tudo bem equilibrado ou não, que é a densidade, pessoal. O que é densidade? Eu vou dar um resumão técnico rápido e eu explico rapidamente para vocês de forma resumida e fácil, tá? A densidade é basicamente a quantidade total de sais dissolvido na água, incluindo o famoso NaCl aí, que é o sal de cozinha. E como é que a gente mede isso, né? Bom, a gente tem duas formas a gente medir isso. Primeiro, com a gravidade específica, que a gente chama de SG, e a segunda é a salinidade, que é PPT. A gente mede a gravidade específica aí, quando aqui a gente fala que é o SG, quando a gente fala em 1.020 a 1.025, que é a quantidade ideal de sais dissolvidos na água e no aquário marinho, com tudo bem equilibrado. E a gravidade específica é a relação entre a densidade da água da amostra e da água doce a 4 graus Celsius. A densidade da água nessa temperatura é 1. O ideal é sempre calibrar o refratômetro com água da mesma temperatura no aquário. Já a salinidade, pessoal, que é outro sistema de medida, é a medida em partes por trilhão, PPT, e mede a quantidade de sais dissolvidos na água. Dá para fazer uma correlação entre SG e PPT. Por exemplo, a cada 33,5 PPT é o equivalente a 1.025 SG. Bom, basicamente, pessoal, quando a gente faz esse sistema de medição, o que a gente está fazendo? Eu vou até mostrar para vocês. Isso daqui é um refratômetro. E a gente já mostrou em vários vídeos utilizando ele, então assista os outros vídeos, principalmente os vídeos da série do quadro aí Dia a Dia de um Aquarista Marinho, tá? O que você faz com esse aparelho? Você coloca uma gota de água do seu aquário e ele vai conseguir mostrar para você a densidade, a gravidade específica, né? A densidade. Quando tá entre 1.020 a 1.025, tá próximo do que é a concentração de água lá nos recifes de corais, pessoal. Então o nível tá ok. Se estiver abaixo disso, acima disso, você pode ter problemas. Para corais, pessoal, o ideal é 1.023 a 1.025. Sendo que para peixe você consegue deixar aí entre até 1.020, tá, pessoal? Então isso é basicamente para você medir se está tudo correto e equilibrado no seu aquário. Vamos supor que esteja 1.023. Você pode diluir um pouco mais de sal na sua água ou fazer uma TPA com uma salinidade, a densidade um pouco maior, para você equilibrar esse parâmetro aí e deixar no que a gente considera o ideal, tá? Agora vamos para o segundo parâmetro principal, que é muito importante a gente medir, não só em aquário marinho, como água doce também, que é o famoso pH. Sim, vocês já devem ter visto bastante sobre o pH, principalmente nas aulas de química na escola, né?
Sim. pH é basicamente uma propriedade da água, ela não é uma coisa exatamente na água, só uma coisa assim, igual cálcio, por exemplo. Ela é uma propriedade da água que foi inventada aí uma escala logarítmica para a gente conseguir medir essa propriedade que a gente chama da água, que vai desde o ácido até o básico, base, que a gente chama de alcalino, não é o termo mais correto, mas a gente chama aí. Por exemplo, essa escala, pessoal, vai desde o 0, que é muito ácido, até 14, que é muito alcalino, e 7, exatamente 7, a gente chama de neutro, porque está exatamente no meio aí entre um e outro. E o que significa pH? É basicamente potencial hidrogênico, mas isso não é importante, pelo menos vocês sabem. E o pH, pessoal, é formado principalmente por íons de H+, e de OH-. Basicamente, quanto mais H+, íons de H+, e menos de OH-, mais ácido é considerada a água. Ou seja, se a gente inverter, a gente vai ter o contrário, vai ser mais alcalino. Se você tiver menos íons de H+, e mais íons de OH-, a água é mais alcalina. Vocês não precisam decorar isso, eu só estou explicando isso porque depois quando a gente falar sobre os corais, em relação de como eles utilizam cada um dos elementos, vocês vão entender por que isso é importante, tá? É só para isso, não precisam decorar. Ainda bem. Tá, Thiago, por que exatamente é importante saber sobre isso? Sobre o pH, é importante você saber que quando você faz a medição do pH com um teste, por exemplo, aqui tem o Marine Basic, que tem teste de pH, da Seeking, você vai fazer o teste e o ideal é você manter entre 8.1 a 8.4. Se você manter menos que isso, pessoal, os corais não vão conseguir fazer a calcificação correta, principalmente corais duros que tem uma base calcária, que tem um esqueleto. A gente já falou sobre isso em outros episódios aí da série. Se você tiver muito ácido a água, o que vai acontecer é que vai ter muitos íons de H+, como eu falei para vocês, na base do coral, em cima do coral, e o coral ele tem que expulsar isso para conseguir formar sua base. Ele vai gastar muita energia e não vai conseguir se desenvolver direito, ou seja, uma pessoa que mantém tudo igual, mas um pH em 7,5, por exemplo, no aquário marinho, os corais provavelmente vão se desenvolver muito mais devagar do que uma pessoa que mantém tudo igual, porém um pH entre 8,2 a 8,3 ou 8,4, por exemplo. Ou seja, é importante você manter nesse nível. Assim como se você manter o pH muito mais alto que isso, também pode trazer problema para o desenvolvimento dos corais. Então o que é importante você saber é manter o pH estável. Tá, Thiago, e como eu regulo o pH, né? Bom, se você usa um sal de qualidade, se você usa substrato e rochas próprias para aquário marinho, se você usa produtos para suplementar os seus corais que são próprios para aquário marinho, normalmente, na maioria dos casos, seu pH vai ficar estável, tá? Porém, se você tiver um problema específico de pH, provavelmente a sua reserva alcalina, que a gente vai falar sobre ela a seguir, deve estar um pouco mais baixo. O ideal é você subir um pouquinho os dois em conjunto e você pode utilizar aí produtos específicos para subir. Por exemplo, pessoal, o KH Blend da Reflowers, o ideal é utilizar ele em conjunto, tá? Com o set Balin, a gente vai falar sobre Balin. A gente já falou sobre Balin, mas a gente vai falar a seguir novamente. Mas se você utilizar esse produto, você vai subir um pouquinho o pH e a reserva alcalina do seu aquário. E vamos falar então agora sobre a reserva alcalina, já que vocês aprenderam sobre o pH. Bom, pessoal, o KH, ou reserva alcalina, é um dos, se não o principal parâmetro no aquário marinho. O que é KH, reserva alcalina, e por que ele é tão importante assim, Thiago? Vamos lá. Eu vou explicar primeiro o que ele é, por que ele é importante e por que a gente considera ele tão crítico dentro do nosso aquário marinho, tá? Assim como o pH, pessoal, ele não é exatamente uma coisa no aquário, mas ele é formado por diversos outros sais minerais, outros elementos, principalmente bicarbonatos e carbonatos, tá? A gente mostrou para vocês que tem bastante bicarbonato na água do aquário marinho em relação aos sais lá, e os bicarbonatos são muito importantes para definir a quantidade e o nível do KH da reserva alcalina que você tem. Quanto mais bicarbonatos você tem na água, mais concentração de bicarbonatos e carbonatos, mais tende a ser mais alta a sua reserva alcalina, o seu, que a gente mede de DKH, a gente já falou sobre isso, mas é mais alto. Quanto menos bicarbonatos, carbonatos, tende a ser mais baixa a sua reserva alcalina aí na sua água do seu aquário. Ah, Thiago, então é só isso? É nada. Bom, pessoal, na verdade tem vários outros elementos que formam a reserva alcalina, mas cerca de 90% deles estão entre aí os bicarbonatos e carbonatos, por isso que eles são os mais importantes aí nessa conta. E como é que a gente mede, Thiago? Bom, a gente mede a reserva alcalina de duas principais formas. A principal que a gente mais comumente vai ver aqui no Brasil é o DKH. O DKH também é um sistema de medida parecido com a gente tem o pH, e o DKH vai entre 0 até um número relativamente alto, pessoal.
Se você não tem nada de bicarbonatos, carbonatos na água, é uma água totalmente limpa, quando você for fazer a medição do DKH vai dar zerado. O ideal, pessoal, nos recifes de corais a gente encontra água entre 8 a 8,5, tá? Até uns 7,5 e até uns 9, 9,5 você pode encontrar desde que você tenha os outros elementos equilibrados. Se você tiver um DKH, uma reserva alcalina mais alta do que 9,5, 10, pode começar a haver precipitação. E a gente vai falar sobre o que é a precipitação, tá? Alguns outros CERs, pessoal, no caso da Sikken, por exemplo, a gente tem outro sistema de medida, que é o NEC/L, que é o milho equivalente por litro, sendo que no caso do milho equivalente por litro, o ideal é entre 2,5 a 3, tá? E aí, se você quiser fazer uma conversão, Thiago, eu estou usando aqui o teste da Sikken, eu quero converter para o DKH para eu saber. Basicamente, você tem que pegar o valor de quanto deu de milho equivalente por litro e multiplicar por 2,8. Por exemplo, se deu 2,5 milho equivalente por litro, se eu multiplicar por 2,8 vai dar 7 DKH. É basicamente assim que vocês fazem a conversão, tá? E por que a reserva alcalina é tão importante, pessoal? Vou falar sobre 2 pontos específicos. Primeiro que, quanto mais alta a reserva alcalina, mais estável vai ser o seu pH. Eu falei que pH é importante, então vai ajudar o pH a ficar aí. Ele vai dar como se fosse uma reserva para o pH ficar alcalino, ficar estável aí acima de 8, tá? O segundo ponto, pessoal, é que os corais utilizam principalmente os carbonatos aí da reserva alcalina para formar seu esqueleto seus esqueletos. Ou seja, se você tem uma reserva muito baixa, eles não vão conseguir formar os esqueletos corretamente. Então, além do pH estar estável, a reserva alcalina também tem que estar estável aí nessa faixa que eu falei para vocês, que é mais ou menos o que a gente encontra nos recifes de corais, tá? E outro ponto, pessoal, é que normalmente no aquário marinho, principalmente aí que você tem uma quantidade maior de corais duros, a quantidade aí de elementos que formam a reserva alcalina, eles são muito consumidos pelos corais. Muito mais, proporcionalmente falando, do que os outros elementos que a gente vai falar, o cálcio, o magnésio. Então é muito mais fácil desequilibrar a reserva alcalina no aquário marinho do que os outros elementos. Então é muito importante que você meça com certeza a sua reserva alcalina. Mesmo que você não tenha corais duros, pode ter um consumo pelos corais mole, pode ter um consumo pelas bactérias que consomem os elementos da reserva alcalina a fazer o ciclo do nitrogênio, então é muito importante esse elemento. E um ponto importante, falei para vocês que o ideal é colocar entre 8 e 8,5 seria a faixa ideal mesmo aí, até para você ter uma segurança, principalmente você que é iniciante, tá? Se você manter a reserva alcalina mais alta, pessoal, por ter mais carbonatos aí presentes na água, o coral normalmente ele consegue crescer mais rápido, ele tem uma esqueletização mais rápida e ele vai ter uma taxa de crescimento mais rápida do que quem tem uma reserva mais baixa. Porém, pessoal, tem 2 pontos importantes. Quando você tem uma reserva muito alta, tem uma precipitação grande desses elementos, então você tem que controlar muito bem, senão pode desequilibrar todo o seu aquário, tá? E a gente vai falar sobre essa questão de equilíbrio entre os elementos, é muito importante saber sobre isso. E outro ponto é, se você tem uma água muito pobre de nutrientes, de comida, de elementos que os corais vão aproveitar para se desenvolver, para formar principalmente seu tecido, o que pode acontecer é que o osso cresce muito mais rápido que o tecido e aí você vai ter aí uma perda, como se fosse uma perda de tecido do seu coral e pode acabar até morrendo, branqueando e morrendo. Ou seja, se você é iniciante, mantenha aí nessa faixa estável. Se você quer brincar com parâmetros mais elevados aí, a gente falou sobre isso em sal, inclusive, tem sais com parâmetros mais elevados, como o Reef Salt, por exemplo, da Reef Flowers. Se você quiser brincar com isso, tenha um pouco mais de experiência aí no aquarismo marinho. Historicamente falando, pessoal, o que define normalmente, um dos pontos que define se o aquário vai ter sucesso ou não, é a estabilidade da reserva alcalina. Então esse é um parâmetro, como falei para vocês, estou repetindo, você tem que manter ele estável. Você entendeu, velho? Agora que a gente falou das principais propriedades da água, que é o pH e o KH, vamos falar sobre os principais minerais aí da água, pessoal. Entrando no cálcio, pessoal, que é o 5º elemento mais abundante entre os sais aí que a gente encontra, aí, os elementos que a gente encontra fora a água em si, né? Ele é um dos mais abundantes e os corais aproveitam aí os carbonatos da reserva alcalina, do cloreto de cálcio, por exemplo, para formar o seu esqueleto, pessoal. Eles usam muito o cálcio em si, porque normalmente a gente fala, o nosso osso é feito de cálcio. Dos corais também, pessoal, eles usam aí os elementos da reserva alcalina e do cálcio principalmente para formar o seu esqueleto, e por isso é um elemento importante ter. Qual é o sistema de medida que a gente utiliza, né? E como é que a gente mantém estável? A gente faz a medição por partes por milhões, tá? Dentro do aquário marinho. E a gente deixa entre
400 a 430 ppm. Pessoal, a gente pega um teste, como o teste da Sikken, tem um teste Cálcio Pro da Sikken, por exemplo, você pode medir e você vai ver o nível aí no seu aquário. Se estiver muito mais baixo que isso, você pode ter o problema aí dos corais também não conseguirem fazer a calcificação correta aí dos seus esqueletos. E se você tiver muito mais alto que isso, também você pode haver uma precipitação, parte disso pode se perder e pode ter um desequilíbrio no seu aquário e também os corais não vão conseguir se desenvolver bem por causa disso. Então esse é o nível ideal que você deve manter o cálcio. E para você repor o cálcio, pessoal, normalmente no aquário mais simples você repõe com as TPAs, troca parciais de água, com sal bom, por exemplo, o Caledonia Sea Salt aí que a gente tem, o Sea Salt, o Coral Salt, Reef Salt. Para iniciante, recomendo o Sea Salt ou Coral Salt. Ou caso tenha consumo aí por corais duros, você pode repor, por exemplo, com o Baling 7. A gente vai falar sobre a questão do Baling, como você utiliza o Baling. Sendo que a gente já falou sobre um vídeo sobre isso, tá? Agora sobre o magnésio, pessoal. Já falei sobre a reserva alcalina, já falei sobre o cálcio, falei sobre o pH, agora vou falar sobre o magnésio. O magnésio até vem antes do cálcio em relação à quantidade que tem na água, a proporção que tem, né? O magnésio tem uma proporção até mais alta do que o cálcio. Ele é o quarto elemento mais abundante aí entre os elementos que a gente tem diluído na água do mar, pessoal. Ele também é medido da mesma forma que o cálcio, é ppm, tá? Você também utiliza testes para fazer medição, tem o teste Magnésio Pro da Sikken, pessoal, que você também pode utilizar, assim como outros testes. E aí, o nível ideal, pessoal, é entre 1320 a 1350, 1360 ppm, tá? Os níveis é basicamente isso. A gente vai falar sobre a importância do magnésio, mas ele é importante para manter principalmente equilibrado a reserva alcalina e também o cálcio. Vocês viram, né? Reserva alcalina é importante para manter o pH estável. O magnésio é importante para manter a reserva alcalina e também o cálcio estável. Então, assim, se você só mexe um e não mexe no outro, pode ser que desequilibre um e um desequilibre o outro. Então, tudo pode acabar desequilibrado. É, só bagunça. Então é muito importante você manter todos esses parâmetros equilibrados. Então vamos para o próximo elemento agora, dos mais abundantes, que é o potássio. Dentre os elementos mais abundantes do aquário marinho, pessoal, tem o potássio aí que eu falei para vocês e mostrei para vocês, tá? Ele não é considerado um parâmetro principal, pessoal, porque apesar de ele ter uma concentração alta aí, acho que até mais de 400 ppm aí, que é próximo do cálcio, inclusive, os corais não utilizam tanto assim o potássio quando utilizam aí do cálcio e da reserva alcalina para formar seus esqueletos. Então o consumo dele tem uma concentração grande até, ele é importante de diversas formas para manter tudo estável, mas ele não existe quase nenhum consumo. O consumo é muito baixo. Normalmente uma troca parcial de água ou numa reposição de Baling, qualquer coisa que seja, você repõe e mantém equilibrado o seu potássio, tá? Não que você não deva medir nunca, mas é um elemento que ele é um pouco menos importante em relação a todos os outros, mas é importante vocês saberem que ele é quase tão abundante quanto os outros elementos e por isso ele está em sexto aí na proporção de elementos na água do mar. Tô cansado, velho. Acabou o vídeo? Bom, ainda não, pessoal. Vocês só entenderam quais são os principais elementos, principais parâmetros que a gente mede, como que a gente mede eles. Inclusive, repetindo, tem um vídeo lá que eu mostro detalhadamente como faz a medição dos parâmetros, tá? Qual é o nível que você tem que deixar e por que eles são importantes. Mas agora a gente tem que falar sobre um assunto que é um pouco complexo, que se chama balanço iônico entre os elementos. Dá até um arrepio, cê é louco. E o que é o balanço iônico? É uma gangorra? Tem um balancinho aí? Bom, pessoal, esse é um assunto um pouquinho chato, tá? Mas é importante vocês só saberem o que ele é, por que ele existe, de onde ele vem, como se reproduz e tudo mais, tá, pessoal? Vocês não precisam decorar exatamente, mas vocês saberem sobre isso, vocês vão dar mais importância para manter esses elementos estáveis dentro do seu aquário marinho, mesmo que seja um aquário simples, tá? E você vai entender por quê. Vamos lá então, pessoal. Vou fazer de forma bem resumida, vou falar algumas coisinhas, uma coisinha ou outra técnica, mas vai ser bem resumido porque vai ser basicamente o mais importante para você entender sobre isso. Bom, primeiro que vocês viram, pessoal, que uma coisa aqui depende da outra, uma coisa ajuda a equilibrar a outra, uma coisa desequilibrada pode desequilibrar a outra, certo? Bom, vamos começar entendendo uma coisa. Eu vou mostrar umas imagens. Você já pegou aí um copo de água aí e encheu de bastante sal? Pegou sal de cozinha mesmo, encheu bastante, mexeu, e aí você viu que sobrou um pouco de sal no fundo e você não conseguiu diluir. Você pode ficar mexendo a vida inteira que não vai diluir esse quanto saturou, que a gente chama
de sal no copo de água? Bom, isso acontece porque tem o máximo que a gente consegue diluir de elementos dentro da água em si. A cada 1 litro de água, pessoal, você não consegue colocar infinita quantidade de cálcio, de magnésio, de bicarbonatos, carbonatos, você não consegue fazer isso. Chega no limite que a água consegue fazer essa diluição, consegue se misturar esses íons junto com os íons aí da H2O. E aí o que acontece é que parte disso acaba se perdendo, acaba não se diluindo mesmo e sobra no aquário. Isso que eu expliquei é a saturação de elementos em um líquido, mas também a precipitação, que é quando esses elementos se tornam insolúveis em água. Parte do motivo da precipitação pode ser decorrente desse alto nível de concentração de elementos na água do aquário marinho. Outra parte pode ser também pelo desequilíbrio nos elementos. Então, pessoal, só para vocês entenderem, tem a diferença entre as duas. Quando é a saturação é quando já atingiu o limite. A precipitação é quando parte desses elementos, seja por saturação ou por outros motivos, acabam não conseguindo mais se diluir na água. E aí você já deve ter visto, por exemplo, aí no vidro do seu aquário marinho, ou se você não tem aquário marinho, você vai ver que às vezes fica um pouco de alguma coisa meio que dura assim, você passa a esponja, passa a mão e não sai, e fala, mas o que é isso? Isso é basicamente calcificação, pessoal. É basicamente cálcio, por exemplo, e outros elementos que podem ter precipitado dentro da água do aquário marinho e ficou em bombas, em termostatos, você já deve ter visto, ficou um pouquinho no vidro. Então esse é o processo que acontece aí de calcificação, é o processo que acontece de precipitação de elementos na água. O que acontece, pessoal, é que a água do mar é muito saturada, todos esses elementos, cálcio, magnésio e tal, por mais que seja 3,5% da água aí de 1 litro de água, cada 1 litro de água, mesmo assim é uma quantidade relativamente grande para as propriedades da água. E parte disso acaba se precipitando, ou seja, se perdendo. Tá, Thiago, e como é que eu faço para não se perder, ou se perder menos, ou deixar mais equilibrado aí isso daí? Vamos voltar para o pH então. Tem uma coisinha que eu não contei para vocês sobre o pH, pessoal. O que é, Thiago? Bom, basicamente, pessoal, eu falei para vocês que o pH muito baixo, mais pro ácido, meio que atrapalha os corais se desenvolverem, assim como o pH muito alto também, certo? Bom, pessoal, o que acontece é que um pH mais ácido, esses elementos conseguem se dissolver melhor na água, o cálcio, magnésio e tal. Ou seja, eles conseguem se dissolver melhor na água e acontece menos precipitação. Mas espera um pouquinho, eu ia falar de deixar o pH mais ácido, mas você falou que se deixar o pH mais ácido os corais não se desenvolvem bem? O que eu faço então? Ao mesmo tempo que você não pode deixar o pH muito ácido, porque vai diluir melhor os elementos, mas ao mesmo tempo os corais não vão conseguir aproveitar muito bem esses elementos. E se você também subir o pH, esses elementos vão se precipitar mais ainda, e os corais também vão perder tudo isso. Então aí é uma guerra de um balanço. Então a primeira coisa que você tem que saber é que o pH tem que ficar assim entre 8.1 a 8.4, tá? Por isso que essa faixa é ideal, pessoal, porque não tem tanta precipitação assim, vai ter um pouco, isso é fato e não consegue, é impossível contornar isso 100%, tá? Então vai ter um pouco de precipitação. Às vezes é muito pouco, tá? Dependendo do aquário e tudo mais. E ao mesmo tempo você vai ter um consumo bom por parte dos corais. E por isso que é bom, primeiro de tudo, sobre o balanço dos elementos, você manter o pH estável nessa faixa. E como eu falei pra vocês, pessoal, nem tudo é flores, né? Por mais que você mantenha nesse nível aí, que é o considerado ideal, parte da reserva alcalina, dos carbonatos e tudo mais, bicarbonatos, do cálcio e tudo mais, eles ainda vão se precipitar, eles ainda vão se perder e podem acabar diminuindo ou até correndo um certo desbalanceamento entre a quantidade de um e do outro e tal. E aí como é que faz para contornar isso? Aí que entra o magnésio, pessoal. O magnésio, o que ele vai fazer? Ele vai ser um amigo dos dois. Vamos supor que o cálcio está roubando da reserva alcalina, e a reserva alcalina está roubando do cálcio, cada um está roubando um pouquinho do um. O magnésio ele vai entrar e falar o seguinte, eu tenho um pouquinho para os dois. Então eu vou dar um pouquinho meu para você, cálcio, e vou dar um pouquinho meu para você também, reserva alcalina, aliás, para água, né? E aí o que vai acontecer é que eles não vão deixar de roubar um do outro, tá? Mas eles vão roubar menos. Ou seja, em vez de desequilibrar muito, roubar muito um do outro, roubar só um pouquinho e o cálcio e o magnésio vai ajudar um pouquinho eles. Olha que bacana! Ou seja, quando houver a precipitação do cálcio da reserva alcalina, o magnésio vai entrar no meio e em bons níveis o magnésio vai ajudar a roubar um pouquinho dele para que não roube tanto do cálcio da reserva alcalina para manter eles mais estáveis dentro do aquário marinho. Ou seja, o magnésio vai servir como um balanço entre eles.
Como falei para vocês, quando você mantém o magnésio aí entre 1320, 1350, 360 aí ppm, você ajuda a fazer esse processo ocorrer da melhor maneira possível. E aí você tem um equilíbrio maior entre a água do seu aquário. Não é só reserva alcalina, cálcio, magnésio, pH. Existem outros elementos na água, milho e traço, que também interferem nisso. Mas esses são os principais e é por isso, a gente falando sobre parâmetros agora nesse vídeo, e é por isso que vocês devem entender porque é tão importante manter esses parâmetros estáveis. Ou seja, pequeno gafanhoto, pequeno alevino, por mais que você vai ter um aquário barato, de corais moles, que eu não quero ter SPS, eu não quero usar nada, eu só quero fazer minha TPAzinha aí semanal e tudo mais. Por mais que você tenha tudo mais básico, você tem que medir todos os principais parâmetros para você garantir que está tudo pelo menos equilibrado. Porque se não estiver equilibrado, você faz pelo menos uma correção disso para você manter equilibrado, e aí fazendo a TPA você vai garantir que esses parâmetros vão ficar estáveis, tá? Então por isso é muito importante você fazer a medição de testes. E aí tem sites, pessoal, de algumas marcas, enfim, alguns sites que esses parâmetros não ficam exatamente equilibrados, e aí por isso eu recomendo sempre vocês usarem um sal de qualidade para você manter esses parâmetros equilibrados, principalmente na TPA. Ou seja, vai ter corais moles, vai economizar no aquário, não economiza no sal, tá? Que é um dos principais elementos da construção do aquário marinho. Falando no resumo, pegando a tabelinha aqui, níveis de parâmetros principais que você deve manter: pH entre 8.1 a 8.4, reserva alcalina entre 8 a 8.5, que é o DKH, KH, cálcio entre 400, 420 a 430 ppm e magnésio entre 1320 a 1350 ou 1360 ppm, pessoal. E repetindo, como a gente sabe que está um bom nível para tudo isso, usando testes. Já mostrei para vocês, tem outro vídeo mostrando utilizando esses testes. Existem outras marcas confiáveis no mercado e a SICK é uma das marcas mais confiáveis nesse setor. Ué? E para finalizar o vídeo, pessoal, vamos falar sobre a reposição desses elementos, né? Eu falei para vocês quais são os níveis, para que eles servem, a importância de deixar eles equilibrados, mas vocês podem perguntar: tá, Thiago, como é que eu garanto aí que esses níveis vão estar assim? Primeiro, repetindo, faça os testes e saiba como está a sua água. Segundo, o que você vai ter que saber, pessoal? Bom, primeiro você tem que usar um sal confiável, de qualidade, que vai ter todos os parâmetros equilibrados. A gente fez um vídeo, inclusive, sobre sal, eu vou deixar o card aqui em cima. Você saber tudo sobre sal em aquário marinho, e a gente mostrou na prática como você consegue escolher um sal aí para o seu aquário, falando sobre os parâmetros, os níveis e tal. O mais ideal mesmo de todos, assim, das marcas que a gente utiliza, da Reflowers, é o Caledonia Coral Salt. Ele tem um parâmetro mais equilibrado de todos, mais próximo disso, tá? Se você quiser utilizar outro site e tal, assista o vídeo para você entender. Você até assistindo esse vídeo você vai entender um pouquinho melhor sobre os parâmetros, tá? Agora vamos supor que você tenha um aquário simples e você queira manter só na TPA, tá? Ou seja, eu não quero ter nada que vá consumir muito para não gastar muito. Normalmente um sal de qualidade como esse, você fazendo uma troca parcial de água entre 15 a 20% da quantidade de água do seu aquário, repondo um sal desse, você consegue manter esses elementos equilibrados, tá? Agora vamos supor que você queira colocar corais duros que vão consumir mais, que só na TPA, na troca parcial de água, não vai ser suficiente, ou vamos supor que você fez alguma coisa que desequilibrou esses elementos no seu aquário. Aí você pode utilizar alguns métodos, vou deixar o card aqui em cima também na descrição, que é alguns métodos principais no aquário marinho, que é o Balin, reator de cálcio, Calvasser, carbocálcio. Acho que são esses 4 principais, tem mais um ou dois, mas esses são os principais que a gente usa para equilibrar e repor esses elementos no aquário marinho. Vamos falar rapidamente sobre o Balin, tá? Eu já falei, tem um vídeo específico sobre Balin que eu também vou deixar o card aqui em cima. Tudo sobre Balin para você saber como utilizar aí e tudo mais, que é esse vídeo. Eu até fiz um vídeo lá no nosso quadro Dia a Dia Aquarista Marinho, trocando até o Balin pelo Easy Balin, que é um pouco mais simples e tal. Fazendo um resumo rápido, tá, pessoal? A gente tem o Balin da Reflowers, que é super equilibrado aqui. Eu tenho 2 dos 4 elementos, ele tem 4 elementos, tá? Ele vai repor basicamente a reserva alcalina, que é os carbonatos, bicarbonatos, etc. No caso, o KH Blend da Reflowers é bicarbonato de sódio, tá, pessoal? E aí os corais vão utilizar o bicarbonato para formar seu esqueleto calcário. A gente tem o B, que é o cálcio, que é cloreto de cálcio, e aí os corais vão utilizar o cálcio e vai sobrar o cloreto. Tem o elemento C, que é o magnésio, e tem o elemento D, que é o balanço iônico. Ele vai fazer um balanço entre
todos esses elementos, vai fazer um balanço entre esse cloreto de sódio que vai sobrar desses dois elementos quando os corais consumirem, e também vai equilibrar aí o consumo, vai equilibrar a quantidade dos elementos micro e traço, que é basicamente o resto. Com isso você consegue repor tudo que os corais vão consumir de uma maneira equilibrada, ou caso você precise fazer um ajuste de algum desses elementos, você também pode utilizar esses produtos para fazer o ajuste. Ah, Thiago, por algum motivo minha reserva está, sei lá, em 6, meu cálcio está em 430 ppm, meu magnésio está, sei lá, 1340, meu pH está 8.1, 8, e eu quero mexer na reserva, Thiago. O que eu faço? Você pode utilizar só um dele, por exemplo, o KH Blend, para subir essa reserva e manter com os outros parâmetros estáveis. Então, é assim que você vai conseguir fazer. Então assista nosso vídeo lá, falando tudo sobre esses métodos de reposição de elementos na água. Ufa, pessoal! O vídeo de hoje chegou no fim, hein? Esse vídeo foi difícil, eu tentei resumir, com certeza ficou longo esse vídeo, não tinha muito o que fazer, mas pelo menos eu creio que vocês vão entender um pouquinho melhor aí sobre os principais elementos, os principais parâmetros no aquário marinho, porque é importante manter eles equilibrados, tá bom? Bom, é basicamente isso, pessoal, e agora vocês devem entender principalmente porque muitas pessoas acham que só por ter um aquário barato, corais moles, você não precisa medir os parâmetros. E agora você entendeu que se alguma dessas coisas desequilibrar, talvez em 1, 2 dias você não perceba, mas ao longo do tempo isso vai se acumulando, vai se desequilibrando mais ainda e você pode ter perda grande no seu aquário, você pode ter vários problemas que depois para ajustar vai ficar caro, vai ficar chato, você vai perder animais, então faça os testes e mantenha esses parâmetros equilibrados, beleza? Para quem não viu o vídeo anterior, que foi o 29º vídeo da série Aquário Marinho Jazé, falamos tudo sobre o ciclo nitrogênio, e o próximo vídeo, que será o 32º vídeo da série, que ainda faz parte do módulo aí de parâmetros da água, vamos falar sobre os elementos micro e traço para complementar os principais elementos que formam a água dos recifes de corais e do nosso aquário marinho. Aguardo vocês e até a próxima!